Programa Mais Saúde, retornando desse breve intervalo hoje com esse programa incrível falando sobre panelas. Então hoje eu recebo a doutora Lenita Salgado, que está dando uma aula sobre as melhores panelas e aquelas que não são tão interessantes. Lenita, nós temos aqui um pouco das suas, das minhas, das nossas panelas e nós temos a panela de vidro, que é interessantíssima, nós vimos, principalmente aquele vidro transparente, mas tem pessoas que têm as panelas de vidros mais antigas. Justamente. Que quando estão novas, olha como é que elas estão bonitas, né? Brilhantes, né? Olha, que panela, né? Diferente. Diferente, né? Então, né? olha que interessante Agora, que ela fica. Esse tipo de panela, que talvez seja o seu caso de ter esse jogo, né? Que foi moda um tempo atrás, lembra? Isso. Só que quando usa, olha como é que ela fica. Então, olha, opaca, né? Então, uma panela velha, assim, opaca, ela é uma panela que libera muito chumbo. Porque na composição lá na fábrica, eles utilizam, por exemplo, o chumbo. Só que nessa panela não é liberado, nessa panela nova aqui, não é liberado para o alimento. O que vai acontecer? Com o uso, essa panela vai se desgastando e aí o chumbo começa a ser liberado. Então, olha, é uma panela opaca, a gente percebe ela feia, né? E principalmente tem uma grande quantidade de chumbo que vai contaminar os alimentos. Pois é, e sabe que nós temos um grande público dos nossos irmãos portugueses, né? Que a Canção Nova tem casa de missão em Portugal. Então nós temos um público lá de Portugal que agora em novembro, quando eu estiver com o Dr. Roque, nós vamos fazer 2 eventos. Um na cidade do Porto e outro em Lisboa, esperando por vocês, hein? Nossos irmãos portugueses, que também podem estar adquirindo todos os nossos livros, material de evangelização, através do site que você está vendo aí, da loja virtual da comunidade Canção Nova de Portugal. E aí eu vou ficar sabendo em que material vocês cozinham, né? Porque aqui no Brasil nós estamos falando de Brasil, mas a gente vai em breve estar podendo conversar sobre as panelas também de você. Vou fazer uma pesquisa quando eu estiver aí em Portugal. Lembrando, né, que quando vocês estão comprando um material de evangelização, alguma palestra aqui pelo Departamento da Vi, lá no 0 Operadora 1231 86 2600, vocês estão ajudando no projeto Dai-me Almas a fechar essa campanha que é tão importante para a manutenção dessa comunidade espetacular que pode se dar ao luxo de ter um programa como esse, porque é graças a você, sócio evangelizador. Bom, Lenita, então a panela de vidro, a gente recomenda sempre aquelas transparentes, que nós falamos tomando cuidado do manuseio, que ela é delicada ela também, é delicada, né? Então, no preparo do alimento tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, um arroz, não dá para preparar numa panela dessa, queima, né? Fica aquele alimento ruim, não é interessante. Mas um molho, por exemplo, um molho de tomate, uma sopa, um feijão, né? Para um tempero de feijão, né? Depois que cozinhou na panela de pressão, seria muito interessante. Perfeito. Aí nós trouxemos, aliás, você conseguiu achar uma caneca de alumínio. Que o alumínio, então, nós já vimos que não é a panela mais adequada, né? Não. Por quê? Olha, e aqui, pode perceber, tá vendo? Uma caneca bem areadinha, como nós chamamos, uma panela areada. Então, um utensílio desse, quando nós colocamos um alimento gorduroso, por exemplo, gorduroso e ácido. Então, quando nós preparamos um molho à bolonhesa, que é aquele molho de carne moída com tomate, nós vamos ter toda a lixiviação, ou seja, a passagem do alumínio para essa preparação. E isso é muito prejudicial para o organismo. O que acontece na saúde? O que pode prejudicar? O alumínio ele tem uma ação direta no sistema nervoso central. Então, nós vamos ter vários desequilíbrios, como depressão, todos esses desequilíbrios emocionais mesmo, irritabilidade. O alumínio é uma substância muito prejudicial para o ser humano. E, perda de memória. E nós estamos falando aqui com a doutora Lenita de fatos comprovados cientificamente. A gente sempre se coloca à disposição que se algum dos telespectadores quiser, é só mandar um e-mail para a gente, que estamos à disposição para enviarmos e falarmos sobre esses artigos científicos, porque a gente fala, que exagero. Não é exagero, isso é ciência. Então é por isso que nós falamos, vai aos poucos mudando, nós sabemos que é caro. Aliás,
cadê as minhas formas? Eu já vou pedir para a produção trazer as formas, porque a forma é de alumínio e nós temos a possibilidade de estar usando isso. Tem as duas, pode trazer as duas de... Pode me dar? E pode usar as duas, trazer as duas de vidro também, Sheilinha, porque a gente está dando uma dica aqui que a forma de alumínio é uma coisa comum, todo mundo usa. Muito comum. Então imagina, por exemplo, fazer um quibe assado. Nós vamos ter toda a lixiviação desse alumínio. Então não é interessante preparações com ovos, por exemplo, né? Um bolo. Então não é interessante. Então nós podemos substituir, pode trazer aqui pra gente, né? Eu recomendo muito as formas de vidro, né? Então, claro que elas vêm com a tampa de plástico, né? Mas é o Pirex, né, gente? É que a Pirex. gente pode usar Isso. como forma. A gente não se dá conta disso, né, Lenita? Que pode estar usando no Como lugar, forma. né? Eu a preparo forma. bolo Isso. aqui, eu preparo, né, por exemplo, uma panqueca. Nós temos várias preparações. Olha essa que grande, que linda. Uma torta. Exatamente. Então, gente, tem material. É bom vocês irem comprando aos poucos, dá. E olha, você usa não só para... Eu guardo aqui as minhas folhas de couve higienizadas na geladeira. Mas vocês podem estar fazendo aquela torta, aquele bolo e assando sem a tampa, né? No lugar da sua assadeira de aço inox. De alumínio, isso. E outro detalhe também, doutora Gisela, é quando utilizar o alumínio, né, tem sido aquilo que a doutora Gisela coloca. Nós não vamos sair comprando, trocando todas as nossas panelas, mas é interessante. Vamos trocando aos poucos. Então, se nós temos ainda utensílios de alumínio, panelas de alumínio em casa, o que seria interessante? Não usar a esponja de aço dentro dela. Exato. Né? Deixa essa panela ficar mais escura, não tem problema. Por quê? Porque quando nós areamos a panela, aí o alumínio vai sendo... Fica mais disponível e evite, então, alimentos gordurosos e principalmente ácidos, né? Ácidos como molho de tomate. Okay? Essa aqui é a minha panela de ferro que eu uso lá em casa. Gente, amo panela de ferro. E a gente estava conversando como é que eu guardo, porque a gente tem que tomar cuidado em relação à ferrugem que ela pode estar acumulando. Então, eu particularmente, como eu uso muito, o que acontece? Lavou, eu seco no fogo. No forno. No fogo mesmo. Perfeito. Então ela é seca no fogo e a gente vai usando, lógico, antes de usar sempre lavo, né? E em seguida esse é o procedimento. Mas quando você guarda essa panela por muito tempo, mesmo que a gente secou no fogo, ela acaba acumulando um pouco de ferrugem. Então é claro que nós vamos cuidar bem dessa panela de lavar antes de estar usando, né, Lenita? Mas a gente falou bem no bloco anterior sobre os benefícios, são grandes, né? Justamente, é isso mesmo. É interessante, então, o uso da panela de ferro. A cerâmica, né? Então, eu acho ela lindíssima. Essa é minha também, gente. Trouxe todas as minhas panelas para vocês verem. Olha. Então, ela tem esse fundo triplo, né, Lenita? Interessantíssimo. Ela realmente não esquenta tão rápido quanto a de inox. Foi a reclamação da minha secretária. Mas isso também é um benefício. Porque, inclusive, a gente não precisa colocar... Ela é antiaderente natural, né? Naturalmente. E essa demora aí para aquecer, né? Por ser mais lento, preserva os nutrientes. Exato. Isso é muito interessante. E é justamente essa aí, é a tóxica. Podemos usar sem problema nenhum. Né? Excelente. E por último, né, trouxemos aqui a mais comum e muito de boa qualidade, que é a panela de inox, né? que é a nossa franca favorita, né? Justamente. Eu coloco hoje em dia as de cerâmica, realmente, e as de inox, né, isso Lenita? mesmo. Né? Então, por mais que use, olha, pode ver essa panela que é uma panela bem usada, ó, ela não tem danificações, né? A gente percebe que é uma panela que sempre está bonita, assim, né? Ela se regenera mesmo. Por quê? Porque na fabricação dela existe uma substância, que é um mineral chamado cromo, e o cromo, então, em contato com o oxigênio, ele faz com que essa panela seja regenerada. Então, todas aquelas fissuras, todos os arranhões que podem acontecer, claro, elas seriam, então, regeneradas. E é uma panela, então, bastante atóxica para o nosso, né, uso lá do dia a dia nas nossas cozinhas, justamente com a de cerâmica. E dura muito tempo, né, Lenita?
Quanto tempo? Olha, essa panela aqui, ela tem pelo menos uns 3 anos. Olha que interessante. Então, a ideia seria ter um pouco de cada, não precisa ter muita, ter uma panela de vidro para, de repente, uma preparação mais líquida, uma sopa. Isso. Uma dessa de ferro para você estar preparando um molho de tomate e estar trazendo esse ferro para dentro do alimento. Eu uso muito essa panela, gente, para arroz. A gente faz muito jambalaya, que tem lá as receitas no livro Escolhas e Impactos, né? Então, delicioso. tipo prato único, né? E ela é tão bonita que essa vale a pena você trazer à mesa. Fica bem simpática, viu, gente? Então, você põe uma panela dessa com um risoto chiquérrimo, né? Nossa, tudo de bom, né? Nossa, com certeza. Extremamente saudável. Tem usado bastante. E é de inox pro restante, né? Então, não precisa de muita coisa, né, Lenita? Não, justamente. E assim, quando é abordado um assunto desse nível, as pessoas saem desesperadas. Meu Deus, estou me intoxicando. Não, calma, né? A gente sabe que o organismo tem os mecanismos para limpar todas as toxinas e conforme você puder ir trocando, então seria interessante, ok? Só que tem um detalhe, né, Lenita? O corpo faz isso quando ele tem nutrientes, na verdade? Justamente, quando ele está nutrido, né? Porque imagina se ele já cozinha numa panela de alumínio, se essa pessoa toma refrigerante, se ela consome gordura hidrogenada, produtos alimentícios com corantes, conservantes, não há organismo que resista. Realmente, essa pessoa estará com um grau de toxinas muito elevado. E Lenita, para a gente encerrar o programa, que já mostraram a tabelinha lá para mim, no caso do alumínio, tem algum nutriente especial, alguma fibra, algum alimento que ajude a eliminar? Sim, olha, os metais tóxicos é muito interessante. Toda vez que eu penso em metal tóxico, eu tenho que pensar em minerais. Então, eu tenho que pensar em zinco, né? Semente de gergelim, presente semente de gergelins e cereais integrais no arroz integral. O zinco, vocês que são de Norte e Nordeste, que têm o acesso a frutos do mar, assim, é uma bênção, tem uma rica fonte. Excelente, muito bem lembrado. Nós temos que pensar também no magnésio, que é presente em vegetais verdes escuros. Nosso suco de couve. Suco de couve, isso mesmo, vamos traduzindo, né? Nós temos que pensar em todos, né? O ferro, por exemplo, que aí já tem até na panela mesmo, que ajuda a eliminar o selênio da castanha do Pará. Então, assim, todos os minerais são fundamentais para o organismo. Gente, esse foi o programa Mais Saúde, que com todo carinho nós trouxemos para vocês. Queria trazer a doutora Lenita, porque vocês viram, ela domina esse assunto. Lenita, super obrigada mais uma vez de estar aqui conosco. Divulguem esse programa, falem que está lá no maissaude.cançãonova.com e nós esperamos, né, numa próxima oportunidade, estar juntas. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.